Bom, vamos começar aqui nossa aula. Como a gente já está acostumado, a gente vai fazer um diálogo um tanto diferente, né? Mas afinal, a gente tem várias vídeos, a gente está tendo uma comunicação legal. Eu falo mesmo que dá para ouvir de uma maneira um pouco mais descontraída, sem muito usar os slides. Eu vou usar o slide hoje para falar sobre a ideário, o dicionário do comunismo, né, na América como um todo, não só e bom, vamos começar, né? Então a gente vai começar aí, obviamente, pela Revolução Francesa, nosso primeiro tópico da unidade 4, e a prova será a unidade 4 e 5. Bom, vamos começar então aí, falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa e todos os seus processos, o contexto histórico no qual ela está inserido, questões de como ela funcionou, para que ela serviu, para que ela não serviu e assim por diante, ok? Então a Revolução Francesa em si, ela vai aí se iniciar nesses processos de iniciação. Então lá no dia 17 de junho, né, de 1789, ela foi um movimento aí impulsionado pela burguesia, né, como a gente já havia falado de outros movimentos desse patamar, ou não tão grandiosos quanto foram a Revolução Francesa, mas quando a gente vai falar aí desses movimentos esses movimentos que aconteceram nesses períodos aí da história, a gente está falando aí sempre de períodos que onde uma burguesia, uma classe dominante, ela acaba se entrepondo e fazendo com que a classe dominada, né, os mais pobres aí, eles acabam entrando na onda aí dessas elites e acabam fomentando aí também, né, ajudando muito a elite a ter um espaço, mas a gente vai ver que nessa daí deu um pouquinho ruim. Enfim. Bom, na Revolução Francesa, então, a gente vai ter aí um fator muito importante, né, que ela foi esse movimento impulsionado pela burguesia, contou com importante participação dos camponeses nas massas urbanas que viviam na miséria, e o seu ápice, assim, o negócio mais louco que aconteceu, não, mas louco, teve várias coisas muito interessantes, enfim, mas uma das coisas, assim, que mudou tudo, né, que fez a massa, essa massa aí, mas essa massa de pessoas, essa massa da população tomada mais pobre, mostrar a que veio, mostrar todo o seu potencial, né, justamente vai ser a famosa tomada da Bastilha. Enfim, na tomada da Bastilha, então, quando essa camada aí, essa massa, né, esse grande conglomerado de pessoas, eles tomam a Bastilha, eles tomam esse símbolo do poder real, do poder monárquico, né, dos reis. Quando eles tomam esse poder, então, vai desencadear aí profundas mudanças no governo francês. Afinal, teremos aí a nossa famosa guilhotina, né, fazendo seu trabalho mais do que nunca, desempenhando um papel fundamental, se não até um dos mais importantes e legais durante a Revolução Francesa, que é cortar a cabeça dos outros. Não, isso não é legal, mas naquele período foi legal. Enfim, as pessoas iam em praça pública ver isso, isso era muito interessante. Sim, as pessoas iam a público, numa praça pública, né, obviamente, e nessa praça que tinha guilhotina, eles começaram guilhotinando um rei e uma rainha, que estão juntos, né, na vida e na morte. Enfim, parei de fazer piadinha. Bom, eles guilhotinaram aí várias pessoas, mas os primeiros foram o rei e a rainha. E isso foi feito em praça, né, na praça e ao público. Então todo mundo poderia ir ver aí as cabeças rolando literalmente. Bom, o contexto histórico no qual está inserido então a Revolução Francesa é um contexto geográfico histórico, né? Ela acontece aí no final do século XVIII. A França, então, era um país agrário ainda, era um país extremamente numa produção estrutural feudal ainda,
não era um país tão desenvolvido, né? E para a burguesia, né, e parte da nobreza, era necessário acabar então com o poder do rei. Afinal, o rei não está ajudando tanto assim, né? Na verdade, estava prejudicando muito. Afinal, a gente está falando de um país extremamente pobre, onde tem inúmeros impostos, e lembra que eu falei? Mexeu no bolso, mexeu na vida. E como tem essa cobrança de impostos exorbitantes, né? E só para manter uma nobreza, manter o rei, isso vai gerar uma série de descontentamentos. Existirão frases polêmicas, né? Polêmica, enfim. Essas frases polêmicas, uma delas, por exemplo, é quando chegam para a rainha e falam assim, viu? O povo tá passando fome, não tem pão para eles comerem. Aí a nossa queridona vai lá e solta uma maravilhosa que comam brioches, deem brioches ao povo. E isso daí foi uma ofensa, né? E deu muito ruim isso daí, né? Bom, a nossa querida rainha que fez essa proeza, né? Foi a Maria Antonieta e ela ganhou, enquanto ela deu brioche ao povo, o povo deu guilhotina na cabeça dela. Enfim. Bom, e o rei, que era o marido dela, era o Luís XVI, né? Ele perdeu a cabeça. Enfim. Então, a gente tem aí essa burguesia e uma parte da nobreza aí fomentando, conversando e articulando um plano contra o rei, né? Que já estava arruinado, a França já estava aí num processo horrível, né? De desenvolvimento e afins. Bom, e um exemplo disso é que enquanto a França estava nesses processo agrário ainda, do outro lado ali, muito próximo, né, um rival até então, que era a Inglaterra, já estava fazendo a Revolução Industrial. Então, para vocês verem que lugares bem perto, em tempos quase semelhantes, a gente vai ver aí uma conturbação, né, uma diferença muito grande, gritante, digamos assim, entre as duas. Bom, a Revolução Francesa, então, a gente pode dividir ela em três partes, né? Sendo ela a primeira fase, que ela é feita por uma monarquia constitucional. Essa monarquia constitucional, ela vai ficar aí de 1789 até 1792. Já a segunda fase, então, é o período da Convenção, né? Que ele vai ser de 1992 a 1994, sendo que nesse período a gente tem uma divisão dentro dele, que a primeiro é a convenção e quer dizer, o primeiro seria o período do terror, né? 1792 a 1793. E nesse período do terror a gente já sabe o motivo, né? Porque foi guilhotinado inúmeras pessoas, não precisava ser necessariamente da nobreza. A partir do momento que você tem ali uma ligação entre uma boa comunicação com nobres, ou defende o ideário dos nobres, ou até mesmo dos burgueses, tchau, tchau, cabecinha. Enfim. E a terceira fase, então, que ela vai de 1794 até 1799, que é a fase do diretório. Posteriormente, a gente já vai ter o Napoleão tomando poder e acabando com todo o ideário revolucionário. Mas vamos lá. Primeira fase, monarquia constitucional. A data, se estiver lá, ela vai ser a data exata, não vai ser uma data diferente. Então, vamos ter lá. Primeira fase, monarquia constitucional. Segunda fase, teremos a convenção, período do terror. E na terceira fase, o diretório, ok? Marquem isso na cabecinha, se quiser anotar até melhor, né, obviamente. Mas vamos lá. Então, as causas assim nas quais se levaram a isso foram uma burguesia francesa, né? Ela estava preocupada aí, em desenvolver então a indústria do país. Ela tinha o objetivo também de destruir as barreiras que estavam restringindo a liberdade do comércio internacional. Afinal, eles se sentiam aí vítimas e presos a um governo no qual não favorecia a esse comércio.
E dessa forma, então, eles precisam então, que a França, aí, segundo a burguesia, obviamente, elas tivessem aí um liberalismo econômico, ou seja, liberar a economia. Por quê? Porque se liberar a economia, quem lucra com isso são os burgueses. Os burgueses também eles estavam exigindo aí a garantia dos seus direitos políticos. Afinal, quem estava ali mandando e comandando nesse período aí, né, eram as nobrezas, né, o clero, a nobreza, que estavam aí a par de tudo. Eu estou aqui gesticulando minha mão mais para baixo da câmera, vocês não estão vendo. Então agora vocês estão vendo minha mão aqui gesticulando. Enfim. Então a gente vai ter aí essa burguesia pedindo aí um direito político, de ter participação política, né? E porque era eles que estavam sustentando o Estado até então. Afinal, a gente tem que lembrar de uma coisa importantíssima, que é a nobreza não tinha uma onde cair morta. Quem estava sustentando economicamente eram, eram os burgueses, né? Já que o clero e a nobreza ali estavam livres de pagar impostos, eles não pagavam nenhum valor de imposto, então isso eles não contribuíam para a nação. Então os únicos que contribuíam era a burguesia e as pessoas mais pobres, obviamente. E quando eles favoreciam economicamente o Estado, né? Esse Estado, esse país, no caso, eles não valorizavam isso. Afinal, eles usavam esse dinheiro justamente para manter o luxo da corte. Bom, e apesar de ser uma classe social economicamente dominante, a sua posição política e jurídica era extremamente limitada. Então, eles não tinham tanto assim poder político, poder judiciário, um poder era econômico e era um poder não tão poderoso, digamos assim. Então eles eram bem limitados aí ao primeiro e ao segundo estado, então eles pertenciam ao terceiro estado, como a gente já viu anteriormente, né? Bom, o que movimenta, né, o que vai fomentar aí a cabeça desse pessoal, desse povo, a gente tem que entender que sempre tem esse processo de idealização, de ideias, né? E um deles, o principal, né, vai ser o iluminismo. Então a gente vai ver esse iluminismo que surgiu na própria França, ele se propagou bastante entre os burgueses, afinal tinha dinheiro, né? E ele vai ser a propulsão que eles precisavam para o início da Revolução Francesa. Então esse movimento intelectual ele estava destinado aí a duras críticas aí às práticas econômicas e mercantilistas e ao absolutismo, aos direitos concedidos ao clero. E bom, vamos se atentar ao iluminismo. O iluminismo, então, é uma ideia de liberdade, é uma ideia de arrumar essas práticas econômicas, ir contra o absolutismo, aos direitos concedidos ao clero e à nobreza. Pensem, vamos lembrar, colocar na cabecinha deles, a gente está falando desse período, na Europa, onde eles estão com esse pensamento e eles já estão fazendo a colonização de outros locais, já tem as colônias no caso. Então, pensem só, eles estão com esse pensamento nisso que vai repercutir daqui a pouco. Enfim, alguns autores aí mais conhecidos, né, que a gente vai ter do iluminismo, a gente vai ter, por exemplo, aí o Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau, o Diderot, o Adam Smith, que é o cargo-chefe aí do liberalismo, né? Até hoje ele é mencionado. E bom, a gente está falando então desse período de ideias, mas também está falando de um período aí de crise econômica e política também, né, obviamente. Então essa crise, essa situação, essa crítica à economia, às vésperas da revolução, ela vai exigir então aí reformas urgentes, né, onde vão gerar e agravar a crise política. Então ocorre uma certa onda de falências, acompanhada de onda de desemprego, acompanhada de queda de salário, e o que vai arruinar esse comércio nacional. E bom, quando a gente está falando de arruinar o comércio, de crises econômicas, a gente está falando de money. Quando a gente fala de money, a gente está falando aí de tanto de burgueses quanto de pobres perdendo cada vez mais espaço, ficando desempregados, assim por diante. E isso não é bacana porque eles vão se revoltar, obviamente, principalmente quando tem um poder superior, né? Poder
do clero e dos nobres, então eles vão ser contra isso, vão bater duramente contra eles, afinal precisa se ter um culpado. Então, essa crise econômica também se junta à crise política, com a demissão de alguns ministros que haviam sido convocados pela nobreza e pelo clero, né, para contribuir com o pagamento de impostos. Então, pressionados pela crise aí, o rei Luís XVI ele vai convocar os Estados Gerais, né, e a Assembleia foi formada então por 3 divisões da sociedade francesa, sendo elas então a primeira sociedade, né, o primeiro Estado, composto pelo clero, né, o clero estava acima de todos e tudo. O segundo estado, ele era formado pela nobreza, né, obviamente, e o terceiro estado, então, ele já era composto por todos que não pertenciam ao primeiro e segundo estado. Mas o que se destacava mais ali dentro era a burguesia. O terceiro estado, então, é aquela base de pirâmide que eu acho super errado, mas ela funciona, infelizmente. Então, se a gente imaginar lá um triângulo, a base do triângulo aqui embaixo, ela vai ser sempre a maior. Então, como essa base é maior, então a gente já supõe que ela é mais numerosa e até chegar no topo ela vai ser bem menorzinha. Né? Bom, então esse terceiro estado, além de ser mais numeroso, ele pressionava muito para que as votações das leis fossem individuais e não por estado, porque eles teriam a maior parte da votação, mas como era por estado, o primeiro e o segundo estado votavam, então 2 estados democraticamente, que não era bem uma democracia, mas enfim, vocês entenderam. O terceiro estado, então, nunca ia ter voz nessas participações. Ele estava ali só por estar. Bom, então, o terceiro também, estado também queria que fosse essa votação individual, porque daí eles se favoreciam com isso, obviamente. Todo mundo quer um pouquinho de favorecimento. Então, no entanto, o primeiro e o segundo estado se recusam a essa proposta, né? E as votações continuaram a ser realizadas por estado, e isso vai gerando uma série de conflitos e desavenças, né? Então, dessa forma, reunidos no Palácio de Versalhes, a gente já viu foto deles, o terceiro estado e parte do primeiro estado, né, que faziam aí essa parte era do baixo clero, eles vão se separar então da Assembleia e em seguida eles vão se declarar representantes da nação, formando então a Assembleia Constituinte e jurando permanecer reunidos até que ficasse pronta uma Constituição francesa. A gente vai ter aí esse primeiro momento aí onde vai gerar aí a primeira monarquia constitucional, a monarquia com Constituição. Então, no dia 26 aí de agosto de 1789, foi aprovada, né, a Assembleia de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, então, ela vai assegurar os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, né, o famoso liberté, égalité, fraternité, que é o lema da Revolução, e além do direito à propriedade. Né? Então, não seria mais aí o clero e a nobreza como detentoras das propriedades, e sim quem pudesse comprar elas. Esse termo, né, liberdade, fraternidade e igualdade, é muito bonito, né? É um termo aí maravilhoso a ser usado, poético, romântico, assim como desejar, mas é utópico. Por que é utópico? Não tão utópico assim, porque seria possível, mas a gente está entrando num ponto onde a gente vai ver uma coisa muito importante. Era liberdade para quem, igualdade para quem e fraternidade para quem? Igualdade não é equidade que ele está equivalendo? Então, o que é essa igualdade, para quem ela é e para quem ela serve? Seriam para todos ou seriam apenas para os burgueses? Fica aí o questionamento. Segura essa mão. Enfim. Então, a recusa do rei Luís, né, do Luís XVI a aprovar a declaração, vai provocar novas manifestações populares. Os bens do clero, então, são confiscados e muitos padres e nobres começam a fugir para outros países. A instabilidade na França começa a ficar maior. A Constituição ela só vai ficar pronta em 1971
E dentre todos os artigos a gente vai destacar alguns que seriam: o governo foi transformado em uma monarquia constitucional, o poder executivo caberia ao rei e seria limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia, os deputados teriam mandatos de 2 anos, o voto não teria caráter universal, só seria eleitor quem tivesse uma renda mínima, né, um voto censitário. Ela supriu os privilégios, né, suprimiu-se os privilégios das antigas ordens sociais. Ela confirmou-se a abolição da servidão e a nacionalização dos bens eclesiásticos, e ela manteve a escravidão nas colônias. Olha para você ver onde que vai dar tudo errado. Mas enfim, isso é uma conversa para daqui a pouco. Teremos aí o período do terror, 92 a 94, 1792 a 1794. Internamente, a crise começava a provocar uma divisão entre os próprios revolucionários, né? Afinal, não deu certo essa monarquia constitucional. Os girondinos, então, que eram representantes da alta burguesia e defendiam as posições moderadas que sentavam-se à direita, né? E, ao contraponto, tínhamos os jacobinos, que representavam a média e da pequena burguesia, que era a parte mais radical ali, né? E eles tinham a liderança aí do Maximilien Robespierre. Foi então aí instalada uma ditadura jacobina, né? Os jacobinos tomaram o poder e introduzem umas novidades aí na Constituição. Um desses exemplos é o voto universal e não censitário, o fim da escravidão nas colônias. Ó, pra você ver como os caras já é diferente. O congelamento de preços de produtos básicos, como trigo e outros, a instituição de um tribunal revolucionário para julgar inimigos da revolução. Aí que o negócio desanda e vira o período do terror. Bom, nessa altura, então, até me emocionei, foi com a cadeira para trás. Nessa altura do campeonato, a gente vai ter aí a ordem, né? Foram ordenados vários mandatos de morte, né? Ordenada a morte de várias pessoas pela guilhotina. E das várias pessoas que eram contra a revolução, né? Inclusive os próprios girondinos. As execuções tornaram-se um espetáculo popular, todo mundo queria ver, e como era feito em praça pública, isso acontecia muito, né? As pessoas amavam ver as pessoas perdendo a cabeça, enfim, não perdendo a cabeça no sentido figurativo, assim, literalmente. Enfim, elas aconteciam diversas vezes no dia, né? Então não era uma por dia, eram várias por dia, e era um ato público, todo mundo podia ver e assim por diante. O próprio rei Luís XVI ele foi morto, né? Foi morto, guilhotinado, em 1793. Meses depois, a Maria Antonieta também foi guilhotinada. E essa fase, conhecida como período do terror, a gente vai ter aí a lei dos suspeitos, né? Que aprova a prisão e a morte cruel dos antirrevolucionários. Para os ditadores, também as execuções eram de uma forma justa, né, para acabar com os inimigos. E nessa sequência, após o Robespierre ser detido, né, ele também foi guilhotinado, obviamente. E esse período ficou conhecido aí como o golpe do nobre Terminator, em 1794. Em 1794 também a gente vai ver aí o período do diretório, né, de 1794 até 1799. Caracteriza ele, então, pela tomada do poder pela alta burguesia, ou seja, os girondinos, eles vão chegar ao poder novamente, né? Ele recebe esse nome, pois eram 5 diretores que vão governar a França nesse momento. Eles eram inimigos declarados dos jacobinos, obviamente. O seu primeiro ato foi revogar todas as medidas feitas pelos jacobinos, ou seja, todas elas. Vários países como a Inglaterra e o Império Austríaco ameaçavam invadir a França a fim de conter esses ideais revolucionários, né, que já havia se perdido há muito tempo. A própria nobreza e a família real no exílio buscavam se organizar para restaurar o trono. Diante a toda essa situação, o diretório vai recorrer ao exército, né, na figura do jovem, brilhante general o Napoleão,
e para conter os ânimos inimigos, mas o Napoleão foi mais esperto ainda, ou obviamente mais esperto que os próprios girondinos. Ele faz o seguinte: beleza, vocês me deram poder, agora eu te dou um golpe de Estado. Então, o golpe do 18 de Brumário ficou caracterizado por isso. E é quando o Napoleão, então, toma o poder da Revolução Francesa, acaba-se a Revolução Francesa quando o Napoleão toma o poder. Na questão aqui dos ideais iluministas na América, a gente vai ver toda essa crise aí do sistema colonial, né? E como ele funciona. Essa é a forma mais resumida que possível. Eu vou resumir ela em muito para a gente passar pelos Estados Unidos. Porque assim, não que ela seja menos importante, mas essas ideias, elas vão acontecer na América inteira, no continente americano inteiro, não só no continente americano, mas como nos outros. Mas o princípio, né, o primeiro lugar a colocar essa ideia na cabeça e se revoltar de uma maneira um pouco mais, como eu posso dizer assim, mais forte, mais densa, é as 13 colônias, né? Mas, bom, os motivos, os cargos-chefes desses ideais iluministas aqui é o básico, né? Como que lá eles estão se tornando independentes, como lá eles estão contra a escravidão, como lá eles estão contra os impostos e aqui a gente está pagando imposto para eles. Como assim? Eles estão lá fazendo vários processos revolucionários e aqui a gente está nessa coisa retrógrada, né? Essa coisa passada, onde não está funcionando, a gente já está vendo que isso não está funcionando. Então, o que a gente pode fazer aí para mudar isso? Então, esses ideais iluministas chegando aqui de liberdade, igualdade, fraternidade, mas para eles é simplesmente assim: liberdade da metrópole, obviamente, porque isso é ruim, liberdade econômica, não vai ter mais a metrópole para pegar o dinheiro deles, e é essa liberdade que eles querem. Eles não querem que isso seja de uma forma diferente, é simplesmente que eles estão pagando imposto demais, estão pagando altas taxas para o governo. No Brasil a gente tem imposto do ouro, imposto dos produtos e afins, vários impostos, em toda a América Latina, na América do Sul, na América do Norte. Então a gente vai ver aí o continente americano inteiro com o mesmo problema em diferentes locais. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a lei do selo, a lei do chá e assim por diante. Aqui a gente tem nas produções do nosso tipo. Então a gente vai ver esse processo, ele ocorre de diversas formas, da mesma maneira em setores diferentes. Mas é basicamente isso. E também ele é um processo elaborado por uma elite, né? A gente não está falando aí das camadas mais pobres. As elites estão descontentes com os impostos. As elites estão descontentes com tal fator. Então a elite vai fomentar as camadas mais pobres para se juntarem com elas e tentarem fazer alguma coisa. Então esses ideais revolucionários, né, que a gente está vendo aí, esses movimentos anticolonialistas contra a opressão, contra o antigo regime que estava em crise, contra o monopólio. A gente está falando de liberdade econômica lá, por que não tem liberdade econômica aqui? A importância, então, do iluminismo na questão da escravidão, né, para acabar com a escravidão e assim por diante. Várias conjunturas, a guerra entre o norte e o sul americano, a guerra dos 7 anos, as revoltas emancipatórias, a gente vai ver em Confidência Mineira, mas a justificativa era uma, o meio era outro. Diziam-se então que queriam a independência do Brasil, mas não queriam, eles queriam a independência financeira de Minas Gerais. Tivemos aí o Tiradentes, que a gente viu na correção das atividades. Ele era representado no ideário posterior, né? Ninguém sabe como era a imagem do Tiradentes real, porque ele sempre foi fantasiado, foi criado um herói nacional dele, em cima dele, né? Mas os ideários deles, as ideias que eles tinham, não tinham nada a ver com o que foi pintado. Tanto que tem um feriado, que é a luta do Tiradentes, mas não foi bem assim. Tivemos a Conjuração Carioca, a Conjuração Baiana. Essa sim, a Conjuração Baiana, importantíssima por ter caráter social, por ser a camada mais pobre envolvida, independente que sejam as camadas mais ricas que trouxeram o pensamento iluminista para eles, mas foi feita por uma camada mais pobre da população, né? Então ela tem um caráter muito importante para a gente. Então, não considerar isso, além disso, de tudo, estudar o iluminismo, a Inconfidência Mineira e a Inconfidência, né? A Conjuração Baiana. Revolução Pernambucana, Revolta dos Índios, N coisas que a gente vai ver aí, né? E, bom, para finalizar, a gente vai falar aí rapidinho sobre a independência dos Estados Unidos.
A independência dos Estados Unidos, então, ela é declarada no dia 4 de julho, né, o famoso feriado do 4 de julho de 1776, quando foram rompidos, então, de vez aí, o laço entre a colônia e a Inglaterra, a colônia metrópole. Mas aí, de 1776 a 1787, os Estados Unidos fica em um regime aí de confederação, onde os estados gozavam de absoluta soberania. Então, em 1787 foi promulgada uma constituição e ela é vigente até hoje. Os Estados Unidos só teve uma constituição até hoje, diferente do Brasil. A colonização, então, americana, né, dos Estados Unidos, das 13 colônias, no caso, até então, ela foi um processo de colonização inglesa na América do Norte, né? Ela começou a partir do século XVII e ela resultou na formação das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos. Então, eram-se então as colônias do Norte, né, junto com as 4 do centro, e elas tiveram um desenvolvimento muito diferente da do Sul, já que lá nas primeiras chamadas depois da colônia de povoamento, ela imperava uma população baseada em pequenas propriedades, colonos livres. Inicialmente era formado por uma parte de refugiados políticos e religiosos, então teve um desenvolvimento econômico um pouco melhor, um desenvolvimento industrial melhor. Já as colônias do sul, né, elas eram mais de exploração, então lá teve os dois métodos coloniais, e o sul ficou mais na questão de cultivo por escravos, a questão do sul ser mais agrícola e o norte mais industrial e assim por diante. Mas isso, o fator dos dois estarem ali separados mais juntos é maravilhoso, né? Enfim, vai surgir o quê? Um crescimento de um comércio colonial no norte, né, obviamente, que vai passar a concorrer direto com a metrópole. Então, um pedaço das 13 colônias já estava competindo diretamente com a metrópole e levou a Inglaterra a mudar a política econômica para com a sua colônia, né? Então o parlamento inglês ele vai decidir aí aumentar as taxas e os direitos da coroa nas 13 colônias. E para pagar as taxas do custo da Guerra dos 7 Anos, na qual eles culpavam os próprios colonos, né? Esse conflito, então, ele aconteceu aí entre os ingleses e os franceses, foi pelas posses da terra do oeste, né, das 13 colônias, e as novas medidas foram tomadas, né? Então, o George Grenville, o primeiro-ministro inglês, ele colocou, então, nas colônias uma força militar também, né, de 10 mil homens, e acarretava uma despesa aí de mais ou menos 350 mil dólares por ano. Um terço desse valor teria que ser arrecadado com a aprovação de novas leis. Seriam elas a lei do açúcar e a lei do selo. A lei do selo, do açúcar, perdão, ela foi aprovada em 1764 e ela estabelecia novas taxas alfandegárias sobre a grande quantidade do produto importado. Isso exceto os produtos que eram produzidos nas Antilhas inglesas, entre quais o melaço para a fabricação do rum e do açúcar. No ano seguinte, então, já foi aprovada a lei do selo, que obrigava o uso em documentos, livros, jornais, baralhos, até para vocês terem noção, e etc., né, vários documentos. Em 1767, eclode, então a crise ela vai chegar no seu ápice, né, com a taxa dos vidros, né, e a papéis e tintas, e a pior para eles, que foi a lei do chá, que dava o monopólio desse comércio para as companhias das Índias Ocidentais. Em 1770, então, ocorre aí o massacre de Boston, né, e esse episódio terminou com a morte de 4 soldados ingleses. Em dezembro de 1773, vários colonos jogaram ao mar um carregamento de chá da Companhia das Índias que estavam ancorados no porto de Boston. Esse episódio também ficou conhecido aí como a festa do chá, né, o momento histórico, digamos assim, porque foi muito engraçado jogar todo o chá no mar. Enfim, em 1774, como represália, né, a manifestação ocorrida em Boston, o governo inglês decreta os atos intoleráveis. Entre elas está a interdição do porto de Boston até que fosse paga toda a indenização pelo chá destruído. Posteriormente, a gente teve a guerra da independência dos Estados Unidos, né?
Indignado, então, com as leis intoleráveis, os representantes dos colonos, né, reuniram-se e fizeram o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Ele foi realizado aí em 1774. Nele, resolveram enviar ao governo inglês um pedido para que fossem revogados os atos intoleráveis, porém foi desconsiderado. Em 1775, os colonos voltam a se reunir, né, no segundo Congresso Continental da Filadélfia e declaram então a guerra contra a Inglaterra. O George Washington, o famoso George Washington, ele é nomeado comandante das forças americanas. O Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência e a declaração, então, foi aprovada em 4 de julho de 1776. Na luta, então, em pró da independência, né, os colonos contaram com a ajuda militar da Espanha, da Holanda e da França, porque sozinhos não conseguiriam. O conflito armado ele só vai terminar em 1783, quando a Inglaterra ela acaba perdendo, ela assina o Tratado de Paris, no qual ela reconhece oficialmente a independência dos Estados Unidos. A Constituição americana, então, durante os anos aí de 1776 a 1787, ela fica sob o regime de uma confederação, né, onde os estados gozavam da sua soberania. Mas aí, quando eles criam então a Constituição, discutem e fazem a Constituição norte-americana, que foi promulgada no mesmo ano, né? Mas ela só foi acatada assim por todos os países aí em 1789. A Carta então constitucional é vigente até hoje, né? A Constituição, e ela determinava que o Estado americano só seria uma república federativa presidencialista. E ela estabelece, então, também os 3 poderes independentes, né? Quais são os 3 poderes que eu sempre falo? Legislativo, executivo e judiciário. Nunca se esqueçam, tá? Nunca. Por ordem, executivo, legislativo e judiciário. Nunca se esqueçam desses 3, ok? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem pro prof. É nóis. Aquele abraço. Manda mensagem com coisa de novo. E qualquer dúvida, a gente tá aí no Tira Dúvidas na semana que vem. Coisa nessa semana. Enfim, é nóis, galerinha. Até mais.